Olá, pessoal, saudações, Thiago aqui. Depois de algum tempo sem produzir conteúdo, estou de volta aqui para continuar com as discussões, um debate e com as reflexões. A proposta de hoje, é fazer uma reflexão, uma análise filosófica, política e espiritual sobre um grande dilema, que é colocado para nós como sociedade internacional e também como cidadão brasileiro, que é essa grande dualidade, essa grande dicotomia que coloca boa parte da humanidade em lados opostos e em estado latente de conflito e confronto, que é justamente esses dois grandes polos ideológicos de compreensão de mundo e de qual a melhor maneira, né, organizar a sociedade, qual seria a melhor maneira ou a forma mais justa de organizar a sociedade e alocar os recursos naturais e econômicos. Eu estou falando da disputa entre o capitalismo e o comunismo. E é interessante, e acima de tudo também, entre direita e esquerda. E é interessante porque esse paradigma, né, esses dois grandes paradigmas, eles trazem a impressão ilusória e ele te coloca no estado em que sempre você vê o outro como inimigo, como ameaça. O outro é sempre uma ameaça, é sempre o inimigo. E você é aquele que é o portador da virtude, da dignidade e da integridade e da retidão do caráter humano. Mas a gente nunca se pergunta se aquilo que estamos tentando promover ou aquilo que defendemos é justamente tudo aquilo que queremos combater. Se aquilo que a gente não se pergunta se aquilo que a gente está carregando como um princípio basilar da condição humana, ele não carrega consigo um germe de violência, de indiferença, de insensibilidade e de tudo aquilo que a gente busca se distanciar. Ou seja, daquilo que a gente vê no outro como ameaça ou maldade, colocar a possibilidade daquilo que sejamos nós que estejamos carregando. Do outro lado também, é interessante refletir sobre isso, se não haveria a possibilidade daquele que nós vemos como adversário, ou aquele como nós vemos como cheio de corrupção, se ele em algum grau ele não carrega uma virtude. E se a partir dessa virtude não haveria possibilidade de criar uma ponte de compreensão e observar os aspectos muito mais que nos assemelham do que nos separam. A grande questão é perguntar se essa dicotomia, essa dualidade entre capitalismo e comunismo, ela é uma bênção ou uma maldição. Ela contribui muito mais para a nossa evolução e desenvolvimento como ser humano, ou ela nos atrasa e nos retarda na grande marcha civilizatória. A questão é, se o capitalismo e o comunismo eles podem se reconciliar, eles podem se conciliar, ou se de fato a sua natureza intrínseca é andar de forma separada.
de forma onde eu tenha que abolir absolutamente tudo que seja contrário àquela perspectiva que eu defendo ou que eu compreendo. Eu percebo, ao longo dessa trajetória, em que me lancei, né, nos debates e na reflexão política, que a gente tem uma tendência a se aferrar a uma percepção de mundo, seja ela política, filosófica, né, religiosa, como se essa perspectiva de mundo ela conseguisse contemplar toda a complexidade, toda a diversidade que a vida tem e que ela encerra em si a justiça. Ou seja, eu não preciso do outro, eu não preciso da outra parte para me completar. E assim eu sigo, acreditando que eu sou o portador da totalidade, da plenitude, e que nada pode existir fora de mim que possa trazer mais um ângulo de compreensão, de verdade e de justiça. Quando, né, assumindo essa perspectiva, só tem duas saídas. O outro é uma ameaça, ou o outro é uma ameaça à perspectiva que você carrega, ou você se torna justamente aquilo que você quer combater. Então, a ideia hoje é fazer uma reflexão sobre esse grande desafio que foi colocado, né, para a sociedade internacional, a civilização humana praticamente como um todo, que foi essa dualidade, né? Essa dualidade de perspectiva ideológica, né, política, econômica, que dividiu o mundo em dois grandes blocos. E ela começa basicamente depois da Primeira Grande Guerra Mundial, é onde a gente tem esse enraste entre comunismo e capitalismo. Obviamente que a gente teve nesse interregno os fascismos, né? O fascismo, o nazismo, mas o que vai prevalecer depois da Segunda Guerra Mundial é o comunismo e o capitalismo. E a tendência natural é a gente se aferrar ou de um lado ou de outro. E assim a gente adquire uma identidade e um sentimento de pertencimento. E acreditamos que um lado tem mais justiça. Mas a gente nunca coloca em perspectiva que em ambos os lados tem virtudes. Em ambos os lados também tem suas falhas, tem suas deformações. E que é interessante que quando a gente converge na direção de um para o outro, na direção do outro, né, a gente termina abrindo a possibilidade para aparar as arestas e contemplar aqueles ângulos cegos que, devido à nossa insensibilidade, a gente não conseguia ver. Eu estou dizendo que, praticamente, o capitalismo e o comunismo é um debate, é uma discussão que eles se estabelecem como dois grandes paradigmas, dois grandes blocos tectônicos, e ele vai passar a constrangir a agenda internacional. Você veja, o processo de independência dos países da América Latina estiveram sobre esse manto, né? Países que buscavam se alinhar
ao socialismo, ao comunismo, e países que buscavam se alinhar às democracias liberais capitalistas. No processo também de descolonização dos países africanos e asiáticos, a gente tem o mesmo cenário. Países que buscaram se alinhar a um bloco em detrimento do outro. Obviamente que a gente tem também os países, né, que buscaram adquirir uma postura de não alinhamento, que é o G77. Mas esses eles foram absorvidos por essa grande disputa, né, desses dois blocos ideológicos, foram colocados em stand-by, ou foram praticamente inutilizados ou absorvidos, incorporados. A gente tem um caso aí que é da Finlândia, né? Que era um país, um desses países aí, e hoje em dia pertence a um bloco. E assim também, por outro lado, tanto faz. A questão é retomando a pergunta, se a democracia ou se o capitalismo, a sociedade democrática liberal ou o comunismo, elas podem se reconciliar. Se são, se isso é um aspecto muito mais destrutivo ou saudável, porque eu digo enquanto perspectiva de trazer um desenvolvimento, né? Dizem os filósofos que a consciência só surge a partir do atrito. Abaixa aqui minha perna. E abre a porta, por favor. Que a consciência ela só surge a partir do atrito, né? Da dualidade. E hoje a gente tem uma sociedade internacional em estado latente de conflito e um tecido social brasileiro altamente pulverizado, vulnerável, com base justamente nessa perspectiva que nos coloca em estado latente de confronto. E aí é interessante que eu, geralmente quando eu converso, né, com os amigos, veja, quem é da esquerda geralmente vê todas as ações que vêm da direita como uma ameaça. E quem é da direita vê todas as ações que vêm da esquerda como uma ameaça. Obviamente que eu estou tratando aqui de uma primeira e segunda camada. Existem camadas mais profundas, mas um primeiro debate para abrir a conversa, a discussão, colocar na mesa a reflexão e a gente conseguir evoluir para aspectos mais profundos, para que nos ajude a sair dessa dicotomia e a enxergar verdadeiramente as forças que, de fato, né, nos aprisionam e nos amarram. Porque uma das tendências, quando a gente assume essa conduta e essa postura, é justamente enxergar o outro como inimigo, o outro como adversário, o outro como ameaça. E aqui tem um elemento que é determinante, né, nos debates, né, das relações internacionais. No grande debate, que é o debate entre idealistas e realistas, que é esse aspecto da ameaça. Então, os realistas, né, que é uma perspectiva, é uma corrente de pensamento que enxerga o mundo como ele é. Para os realistas, o mundo, os seres humanos são egoístas,
autointeresseiros, e todas as suas ações são com base no cálculo e busca do benefício próprio. Assim como os seres humanos agem, os estados também agem. Os estados agem assim com base na perspectiva do cálculo do benefício, da razão, e, acima de tudo, um elemento central também, que caracteriza, né, a natureza do sistema internacional, que é a anarquia. Então, se você tem um sistema anárquico e não há um governo, não há uma polícia mundial que tenha capacidade de regular as relações entre os estados, assim como o Estado regula as relações entre os cidadãos e indivíduos dentro do Estado. Eu não estou aqui defendendo um governo mundial, eu estou evoluindo um pensamento, né? Então, o Estado percebe que, se não tem um governo mundial, se não tem uma força capaz de regular as relações, o que a gente tem é um sistema anárquico. E dentro de um sistema anárquico, você só tem uma saída, que é contar com um sistema de autoajuda. Você só pode contar consigo mesmo para garantir a sua sobrevivência e a sua segurança. Quando a gente fala em sobrevivência, isso não é uma mera palavra da boca para fora, isso é algo real. A gente vê nesses grandes conflitos hoje, nesses palcos, hoje entre Israel e Palestina, na Ucrânia e em outras latitudes do mundo. Então, o Estado, para garantir a sobrevivência, ele naturalmente é constrangido dentro dessa perspectiva para buscar recursos, e esses recursos garantir o poder político e militar. E ele compreende que se ele só vai alcançar a sua segurança se ele se estabelecer no mundo como um ator hegemônico que determina a high politics, ou seja, a grande política internacional. Agora, qual é o problema aqui? É que você cria um cenário altamente conflituoso, porque outros atores também vão querer garantir a sua segurança. E é dentro dessa perspectiva que esses dois blocos antagônicos, esse clash, né, eles se chocam, né, dentro de uma perspectiva. Por quê? Porque os outros debates, as outras discussões, as outras disputas estão abaixo disso. Obviamente, a gente tem o clash, né, o conflito civilizatório, que fala da sociedade liberal em detrimento de outras civilizações. Aí você tem um conflito islâmico, né, judaico, sionista, capitalista, né? São outras perspectivas. O conflito religioso, tem os conflitos culturais, mas, na verdade, esses conflitos acontecem sobre o grande guarda-chuva que é o paradigma ideológico. E, assim, é interessante que cada indivíduo, né, se aferra a uma dessas concepções, acreditando que ele, de fato, pode contribuir com a justiça, seja a partir dos valores que são defendidos, né, de um desses lados, por exemplo, da sociedade democrática, liberal, da civilização ocidental, ou seja, a civilização ocidental com uma perspectiva mais socialista, né, comunista, mas não no todo, no geral. E assim, acreditamos que estamos promovendo a justiça, sem abrir a possibilidade e a perspectiva de que o outro lado
Ou seja, aquilo que você observa como totalmente antagônico a você, contraditório, que carrega consigo uma ausência completa de valores e virtudes, você vê o outro como inimigo e como um estandarte da corrupção, você não abre nenhuma possibilidade para que esse outro ele tenha de fato algum grau de virtudes e valores humanos de que poderia contribuir, né, para uma sociedade mais justa. E, e é interessante porque é, quando a gente coloca serena os ânimos e que a gente, por exemplo, tem acesso a algumas informações que são ocultadas, né, que são escondidas, determinados interesses, e para ele esse estado latente de conflito é o melhor cenário para que determinados grupos se mantenham em privilégios em relação a outros. Esse segredo deve ser mantido. Mas, independente desse segredo ser mantido, existem evidências também na natureza que podem ser observáveis claramente e que elas são pedagógicas, elas nos ensinam. Não é? Por exemplo, se você pergunta se há alguma possibilidade de algum pássaro ou alguma ave voar utilizando só uma de suas asas, você vai ver que não há a mínima condição. Da mesma maneira, você vê que um dia que tem 24 horas não é feito só pela noite, nem é feito só pelo dia. Da mesma forma que não é feito nem só pelos dois, mas é a noite entrando no dia e o dia entrando na noite. Existe toda uma nuance, uma diversidade, uma riqueza ali. E é interessante porque quando a gente tem acesso, né, a algumas leis, alguns princípios universais que estabelecem as leis que vão criar, manter e reger esse mundo, esses princípios, eles nos dão, né? Eles nos oferecem uma chave de compreensão e que nos ajuda a sair desse estado latente de conflito e guerra permanente para um ciclo eterno de paz, harmonia e conciliação. E aqui, quando eu estou falando basicamente do livro, né, de Hermes Trismegisto, o Kybalion, em que um dos princípios dele, ele fala justamente sobre a dualidade. Aí a gente retoma a ideia inicial, se a dualidade ela é uma bênção ou é uma maldição para a humanidade. Se os opostos não podem se reconciliar. Se vivemos de fato para o antagonismo e para a separação. E se o estado constante de conflito é de fato a natureza humana. E aí, dos princípios em que é trabalhado na filosofia hermética é o princípio da dualidade. E esse princípio encerra a verdade dizendo que tudo no universo tem dois polos. Tudo existe sobre par e oposto. No entanto, ele vai dizer que os polos são os dois extremos de uma mesma coisa. É interessante observar esse axioma, né?
Para entender ele, a gente teria que entender um anterior, que é um princípio de vibração. Que tudo vibra, nada está parado. Tudo está em constante movimento. Né? Seja da menor partícula que existe na vida, uma célula, um átomo, um pássaro, até os astros mais longínquos desse universo, tudo está em constante movimento. Seja de uma natureza que ela como é que eu posso dizer? Ela se move de maneira lenta ou ela se move de maneira veloz. Então, para a filosofia hermética e o princípio de vibração, os estados físicos da matéria e da energia, das emoções, do pensamento e dos sentimentos e do espírito, não existe uma diferença entre os estados. O que existe é uma diversidade da vibração, que é uma coisa só. Então, não existe o que é calor e frio. O que existe na prática é o estado vibratório em que aquela vibração, a energia está vibrando. Quando ela vibra lentamente, ela assume uma forma. Quando ela vibra de maneira mais rápida, ela assume outra forma. Tanto é que ele vai dizer que calor e frio são os dois estados da mesma coisa. A gente não tem a capacidade de determinar, em grande medida, o que seria calor e o que seria frio no termômetro. Porque para nós o que é calor, para o Sol, seria frio. É interessante pensar a partir dessa perspectiva. E é por isso que ele diz que os extremos se tocam e os opostos podem se reconciliar. E é interessante que a vida só surge a partir do encontro dos opostos. Então, dentro dessa perspectiva, a dualidade ela é muito mais uma bênção, né? Porque quando um homem se junta com uma mulher, que a gente tem a propriedade emergente, que é uma vida humana, um terceiro elemento. E a partir daí, a gente tem toda a diversidade da criação. Ou seja, do uno, nós temos o dual, nós temos o trino, e do trino nós temos todas as diversidades, que contribuem muito mais para uma perspectiva de riqueza, a diversidade, e de prosperidade, do que de conflito, uma perspectiva onde todas as coisas são diferentes. Ou seja, o outro não é diferente de você. Ele é uma extensão de você, diversa de você mesmo. Aí eu estou fazendo essa reflexão aqui, mas para evoluir uma concepção e uma conquista que ela já foi alcançada pela humanidade. Né? E por mais que a gente veja como negativo alguns papéis que algumas instituições hoje fazem, estou falando aqui da ONU, houve uma grande evolução em termos de percepção, conceito e de valor, principalmente humano, né? E é interessante quando a gente vê quando duas forças antagônicas, ao invés de ela trabalhar uma contra a outra, ela trabalha cooperando uma com a outra. Então a gente tem a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, que antes ficou conhecida como era o Conselho, né, de Direitos Humanos. Aqui a comissão, tanto o conselho, trabalhava com a perspectiva. Isso aqui é um outro debate, mas esse debate ele surge com a contribuição desse atrito, né, dessa confrontação ideológica
e de percepção de mundo e de organização da sociedade. Estou falando da sociedade liberal, democrática, capitalista e da sociedade socialista e comunista, que é justamente que vai dar o arcabouço e a base teórica que fundamenta o ordenamento jurídico da sociedade humana e que alguns países, de acordo com a sua necessidade, aderem mais a um lado do que ao outro. Mas a gente tem uma discussão que é dentro do direito e que absorve a contribuição desse grande clash, né, dessa grande disputa, que é justamente o conceito de direito positivo e direito negativo. Porque quando a gente tem a Revolução Americana e Francesa, que rompe com o antigo regime, uma sociedade dos costumes do antigo regime, né, que era com base no absolutismo, a gente tem o direito, uma primeira evolução do direito que é conhecido como o direito negativo, que significa dizer que o Estado ele não tem, digamos assim, nenhum compromisso ou nenhuma responsabilidade em ter que promover ou garantir as condições de vida de seus cidadãos. Bastava ele garantir as liberdades civis. Então a gente tem um primeiro avanço, que é conhecido no direito como direito negativo, que são as liberdades civis, ou os direitos políticos civis, que é o direito de votar, é o direito de falar o que quer, e o direito de ir e vir, e o direito a ser julgado com o devido processo legal. Mas aí é que está. Na evolução desse debate, dessa discussão, houve a compreensão de que não basta simplesmente garantir as liberdades civis e individuais, ou garantir o primeiro direito fundamental, que é o direito a estar vida. Essa vida, ela tinha que ser uma vida digna e íntegra. E ela precisa das condições materiais. É onde a gente tem a segunda geração do direito, que é você criar o direito positivo, que é onde o Estado assume um compromisso de promover e criar as condições para garantir a saúde, a educação, a segurança e as condições mínimas para que o cidadão tenha uma vida digna. É interessante que a Carta das Nações Unidas ela surge primeiro como os direitos civis, mas depois é incorporado nela são duas grandes convenções, né? Não estou esquecido, depois eu retomo aqui e falo que são dois grandes tratados em que vai tentar contemplar nela os direitos positivos. E aí você tem um nome, eu estou esquecido desse nome, que é justamente a Convenção Interamericana, é algo assim, sobre os direitos das garantias, né, econômicas, sociais, e aí passa a fazer parte, digamos, do arcabouço da ONU. Então, hoje, a Comissão de Direitos Humanos da ONU, ela, na sua avaliação, ela não avalia um Estado a partir da perspectiva se ele garante só as liberdades civis, portanto, direito negativo. Ela também parte da perspectiva de que esse direito, o Estado também tem que ajudar, tem que fazer o seu papel, tem que promover a educação, tem que promover a saúde, tem que promover as condições.
Agora, obviamente que esse debate ele é capturado. E as agências da ONU, embora algumas delas, tenham autonomia em relação à ONU, mas elas sofrem interferência política. Então, o que é que acontece? Durante boa parte, a comissão da ONU esteve sob a influência de quem, de fato, tem um poder político. E ela terminou atuando em alguns cenários de operações de paz, contemplando mais uma perspectiva, que é de estabelecer nas missões de paz uma sociedade ocidental, do que, de fato, uma sociedade que não seja do interesse ocidental, mas que seja do interesse daquela sociedade em qual você está intervindo. Tanto é que praticamente todas as missões de paz da ONU ela não têm sucesso, porque você busca impor o seu modelo de sociedade. Você não busca colocar o interesse de quem realmente necessita. E também você não busca convergir os diversos interesses, qual seja, entre o comunismo e o capitalismo. Agora imagina uma sociedade que contemplasse os direitos e as liberdades civis e os direitos sociais e coletivos. Algumas sociedades conseguiram fazer isso. Na verdade, elas fazem isso, mas elas se apresentam só como sociedade liberal. Aí você tem gradações e nuances. Aí é uma outra discussão para um outro momento. Mas eu gostaria de trazer a reflexão que, obviamente, o fato de eu garantir as condições materiais e as liberdades civis não significa que eu vou resolver todos os problemas da humanidade, que ainda não vai haver ansiedade, estresse, insatisfação. Porque aí seria necessário também evoluir em outros níveis, em outros campos, né? Emocional, psicológico, né? Intelectual, pensamento, maturidade emocional, saber determinar, saber, digamos assim, harmonizar e controlar os pensamentos para ter pensamentos elevados. Mas só nessa primeira camada a gente vê que quando você consegue unir, em vez de separar, o privilegiar um em detrimento do outro, a gente tem uma resposta muito mais saudável que contribui para o nosso crescimento, para o nosso entendimento, e ele te tira instantaneamente do estado de conflito e faz com que você abra os olhos e veja com que o outro não é o teu inimigo, assim como você pensa. Obviamente que essa é uma reflexão, existem outras variáveis que interferem no comportamento dos estados e dos indivíduos em geral, é, que merece outra reflexão, mas que na prática termina desembocando no mesmo lugar. Então, a dualidade, ela é muito mais uma bênção. Então você não precisa ver o outro totalmente como seu inimigo. Coloca a possibilidade de ver virtudes no seu adversário, naquele que você vê como antagônico. Busque compreender as virtudes dele, busque perceber os pontos e os ângulos cegos que ele está querendo ver que você enxergue e você não consegue enxergar.
Traga isso para você, abra a possibilidade de refletir, sondar e experimentar e ver se isso faz sentido. É isso. Gostaria de refletir trazer essa reflexão, provocar, né, para provocar o debate. E quem gostou do vídeo, comenta aí embaixo, compartilha e contribui com o canal. Não se esqueça, a vitória é certa.